Sistema FamaSul presente na carreta Agro pelo Brasil da CNA, começando hoje uma série de podcasts aqui na carreta, presente em Nova Alvorada do Sul, na Expocanas, uma feira que movimenta realmente não só a cidade, mas toda a região e todo o setor sucroenergético de Mato Grosso do Sul. E nesse nosso primeiro episódio vamos falar de representatividade. Por isso aqui comigo está o diretor tesoureiro da FamaSul, Frederico Stella, e uma pessoa que é a representatividade, a história em pessoa de Nova Alvorada do Sul e do agro da região, Dona Thelma. Sejam bem-vindos. Obrigada. Meu diretor, com todo respeito, com toda licença, vamos começar pelas damas. Claro. Dona Thelma, o que está achando aí da terceira Expocanas? A senhora que, com perdão da palavra e da expressão também, chegou aqui, era tudo mato, né, Dona Thelma? Bom dia. Não, eu nasci aqui. É diferente, né? Ah, Meus bisavós vieram para cá em 1800 e qualquer coisa, sabe? uhum. E aí meus pais, meus avós, daí meus pais nasceram aqui e eu também nasci aqui e permaneço até hoje em Nova Alvorada do Sul, que nós éramos do Mato Grosso, aí nós éramos do município de Rio Brilhante e depois da emancipação, passamos para Nova Alvorada do Sul. Eu tenho o maior orgulho de participar e morar aqui nessa terra. Eu falei que a senhora é história em pessoa, mas uma história também de representatividade, né? Vou chamar a senhora de presidente, porque quem já foi nunca deixa de ser. A senhora tem um pouco de história com o Sindicato Rural, com o Sistema FamaSul, né, Dona Thelma? Conta um pouquinho pra Nós gente. participamos desde a implantação, quando nós éramos delegacia de Campo Grande. Nós participamos do sindicato de Campo Grande, depois, com a emancipação do município, foi implantado há 26 anos atrás, o sindicato de Nova Alvorada do Sul. Participei desde a implantação e no terceiro presidente que participou para mim, eu fiquei 5 gestões lá. E hoje eu sou como vice-presidente, mas sempre participando do dia a dia da nossa coletividade. Já passou por poucas e boas representando o agro, né, Dona Thelma? Sim, mas é um prazer, né? O que precisa mais é o produtor usar mais a casa dele. Então, a gente, pelo menos, não tem a solução no momento, mas a gente tenta buscar as parcerias através, principalmente da federação, para buscar resposta positiva ao produtor. A gente já fala mais de história, deixa eu pegar esse gancho e falar com o Frederico. Uhum. Meu diretor, como que é estar do lado de uma pessoa que é história do agro, história da região, aqui em pessoa, falando, né, de tudo que ela passou, e a importância de ter representantes como ela, já foi presidente, hoje ainda é da diretoria, tão aguerridas, tão amantes do agro, com essa defesa realmente aí coesa, né, com argumentos que essas pessoas fazem, como é o caso da Dona Thelma. A Dona Thelma, ela é uma página à parte aí na história da federação, inclusive. Ela hoje não é presidente, mas ela é nossa diretora, minha diretora tesoureira. Conselheiro. É do Conselho Fiscal. Do Conselho né? Fiscal, exatamente, eu me embananei. É tanto cargo que ela juntou. Exatamente. Ela é minha diretora fiscal lá, então ela está sempre na casa. E quando ela falou de 5 mandatos, às vezes a gente pensa assim, pô, a pessoa ficar 5 mandatos à frente de uma entidade vai cansando, né? Vai diminuindo o ritmo, e ela, pelo contrário. Ela teve uns problemas de saúde pelo meio do caminho, mas mesmo assim, ela ia com a muletinha, com o andador dela lá na FamaSul, nas reuniões do Conselho Fiscal, trabalhando. Quando era presidente também, não deixava a peteca cair. Então é uma pessoa que dá orgulho você escutar e você ter do lado. Estou conversando com ela para ela continuar a atividade, não largar, porque realmente as novas gerações têm outra cabeça, é importante a oxigenação do sistema, muito importante. Mas é sempre importante você ter a experiência acompanhando, que é isso que eles fizeram aqui em Nova Alvorada. Ela continua como vice e tá aí o menino novo, o Leandro, que vem fazendo um trabalho também excelente, mas no resguardo da Dona Thelma. Então tem tudo a ganhar, tem tudo a ver, e que a senhora continue ainda há muitos anos com a gente, viu, Dona Thelma? Né? Deus que permita, né? A gente está falando aqui da Casa Rural, da história da Dona Thelma, e durante os nossos podcasts aqui na Carreta Agro pelo Brasil, o Leandro vai estar conosco também para falar da atualidade do agro, da representatividade aqui em Nova Alvorada do Sul. Frederico, né, estamos falando de representatividade, claro, uma feira como a Expocanas é um momento de festa também, onde a gente encontra os amigos, fala um pouco de como que está aí a plantação, a roça, fala um pouco da vida no campo. É um momento de compra e venda também para quem faz parte do setor sucroenergético, mas para a questão da representatividade, para o produtor mesmo, qual que é a importância da gente estar participando de uma feira como essa, Fred? Olha, isso aqui é uma vitrine, né? Você tem que pegar uma feira agropecuária voltada
para a informação, tecnologia e tudo mais que é apresentado aqui, você tem que estar presente, né? Você tem que estar aparecendo, mostrando a sua cara para o produtor rural. Como a dona Thelma disse, falta o produtor rural procurar a casa. Geralmente o que acontece? Você tem aquele produtor rural que na última, assim, o problema já cresceu, aí ele lembra que tem um sindicato rural, ou aí ele lembra que ele tem uma federação, e aí muitas vezes você já não consegue mais resolver aquele problema. Se ele tivesse vindo lá atrás, quando começou, você poderia dar um jeito. Então isso falta. E eu acho que a gente está presente, acho não, eu tenho certeza que nós estarmos presentes em todos os eventos é importante para a gente mostrar que nós estamos realmente presentes, e aí o produtor se sente à vontade ou não para estar presente conosco. Mas a nossa imagem vem mudando muito, viu? A gente vem percebendo que as pessoas vêm olhando com outros olhos a federação, os sindicatos rurais, porque vê uma atuação positiva da nossa representatividade, tanto aqui no estado, como nos municípios, como lá em Brasília. Não vou dizer que é fácil, dona Thelma, porque a gente acompanha, né, para saber um pouquinho da realidade. Mas a senhora sente essa mudança? De antigamente você falava assim, vamos no sindicato rural, o produtor amigo meio que fechava a cara, virava de rosto, olhava meio torto. Hoje, a senhora que ainda faz parte da diretoria, a senhora sente que o produtor, né, aqui da região, ele está aceitando melhor ser participativo, ser unido por meio do sindicato? Olha, eu acho ainda muito comodismo do produtor. Ele não sai da zona de conforto, só vai quando precisa, como diz o Frederico disse, sabe? Mas nós estamos ali acompanhando o par e passo da sistemática do sistema em si. Então, infelizmente, o produtor só perde na última hora. Normalmente, né? Tem as exceções, né? Mas o que precisa é participar mais da maneira geral, do cenário que envolvia o agro de maneira geral. Mas a gente está sempre por lá, né? À disposição, né? Nós não desistimos nada, né? Não arreda o pé. Não, nós estamos ali, parceiros, no dia a dia do produtor. Você pela Casa Rural, a senhora pelo sindicato, é um momento de aproveitar e falar, não tô te vendo lá, hein? Vamos lá, vamos se achegar mais, vamos se unir, porque tem tal pauta que tá preocupando, bora lá, vamos se juntar. É um momento também disso, né, Fred? Eu sempre procuro aproveitar as oportunidades que eu tenho. E geralmente quando você recebe as pessoas lá na federação e a pessoa vem com alguma demanda e fala assim, poxa, isso aqui a gente discutiu lá atrás, ou a gente já vem discutindo há algum tempo, eu nunca te vi aqui. Por que você não participou? Eu não estava sabendo, mas você procurou saber? É o que disseram agora na abertura, ali, em uma das falas, falaram assim, a gente quer ser ouvido, mas a pessoa não quer escutar a gente. Então é muito difícil essa comunicação. E como a dona Thelma disse, a gente ainda vem numa resistência muito forte do produtor rural em nos procurar. O produtor rural, eu acho que é um dos setores, o agro é um dos setores mais difíceis de você conseguir permear no meio dele, né? São pessoas que têm algum cacife financeiro, então muitas vezes pensam que por ter uma capacidade financeira conseguem resolver os problemas sem passar por nós. Muitos conseguem, né? Mas a maioria não, e vira uma bola de neve, e quando chega na gente, muitas vezes a gente não consegue resolver. Mas enfim, isso eu acredito que é um trabalho que não vai acabar nunca, né? Da gente estar se mostrando para o produtor rural, está mostrando o que a gente está fazendo, está mostrando o que a gente pode fazer. Hoje a gente está atuando em diversas áreas, a gente atua no ITR em cada município, a dona Thelma sabe muito bem disso. Temos um programa no Senar que ajuda os presidentes de sindicatos a estar lá barrando aumentos de ITR abusivo, conversando com o prefeito. Estamos presentes em vários conselhos municipais, estaduais e até federais. Então a gente está atuando e o produtor rural aos poucos vem reconhecendo. Mas, como a dona Thelma disse, ainda falta, né, dona Thelma? Falta o reconhecimento realmente e as pessoas nos procurarem massivamente. Exatamente. Eu acho difícil isso acontecer, mas a gente sempre sonha com isso. Sonho, né? É isso aí. E você sabe, Fred, a gente tem na casa, nas nossas mídias, né, um quadro que é o Voz do Produtor, que a gente tenta levar isso, né, para a comunidade em geral e também para o nosso público, que é o produtor rural, porque se a gente fizer uma lista do tanto de lei que corre em Câmara, Assembleia, Congresso, do tanto de lei que pode afetar a vida do produtor rural de alguma forma, se a gente colocar um calhamaço de papel, todo mundo cai para trás. Então é um trabalho de formiguinha mesmo que a gente vai tentando fazer para comunicar, também para representar um produtor rural. Quando a gente está conversando aqui com o diretor, seja da Casa Rural, seja sindicato, eu acho que a gente tem muita história para contar. Vou começar com a dona Thelma. Dona Thelma, um desafio, hein? Uma história
que a senhora pode contar, assim, que foi uma batalha de representatividade por meio do sindicato, algo que marcou aí a sua vida na representatividade do produtor rural? Se eu falasse para a senhora, conta uma história para mim, qual história a senhora contaria? Seria a destituição das APAs aqui de Nova Alvorada do Sul, que tinha do Rio Anhanduí e do Vacaria, inviabilizando o cultivo de cana. Então, aí busquei o prefeito, e aí nós fizemos uma audiência pública na Câmara e foi destituída as APAs, e aí viabilizou o cultivo da cana, ampliou as lavouras de cana no nosso município. Então, eu acho que teve uma representatividade muito grande nas propriedades para o cultivo da cana. Olha só a importância do que a dona Thelma falou agora. A gente está em Expocanas, falando de setor sucroenergético, que Nova Alvorada é um dos principais players aqui do nosso estado, e por conta de uma luta do Sindicato Rural lá atrás, foi permitido o cultivo de cana. Sim, ampliou. Se não fosse a luta da senhora lá, talvez a gente não teria uma Expocanas, não teria uma Nova Alvorada tão presente com usinas e vários players também econômicos que geram emprego. Então, às vezes, Fred, é isso que a gente precisa mostrar, né? Esse trabalho que eu acho, dona Thelma, assim, pouca gente ficou sabendo disso. Né? Que a senhora foi lutar lá. Sim, fui na Imaçu, vi os processos, aí verificamos tudo, aí vim na prefeitura, e aí onde foi feita a reunião, e aí destituiu através da Câmara de Vereadores, e o prefeito sancionou, acabando as duas APAs. Se mais gente soubesse disso, né, Fred? Talvez o nosso trabalho, aquele nosso sonho que a gente estava falando, seria mais fácil, né? Pois é, e ver ela falando assim parece que foi simples, mas a gente sabe que isso aí só funciona com muita pressão, porque a prefeitura, várias prefeituras fizeram isso no passado, e eles recebiam recursos do ICMS ecológico para eles determinavam as APAs. Então, só com muita pressão dos produtores rurais, dos sindicatos rurais, para poder isso aí cair mesmo. Então não foi tão simples e tão fácil. É que ela fala, parece que assim, olha, falamos com o prefeito, mas se um dia o outro já liberou, né? Um trabalho pesado dela de mobilização e de você dizer o porquê, né, e explicar o porquê, realmente isso aí não teria acontecido, e muitas vezes é o que você falou, viabiliza uma cultura no município que muitas vezes teria uma área reduzida, não teríamos usina, não teríamos nada aqui, teria ido para outro lugar. Então isso com certeza é marcante e com certeza fez o diferencial para hoje estarmos aqui, viu, dona Thelma? Exatamente, eu acho. É um dos fatos que a gente, na vida sindical, que a gente pode enumerar. E como que a senhora vê essa luta que a senhora passou, nesse caso específico que a senhora contou pra gente, tá participando hoje da Expocanas, um evento desse tamanho, é trator para todo lado, é genética aí para plantação, para melhoria, Nova Alvorada sendo um grande player do estado na questão sucroenergética, no cultivo da cana. Como que a senhora vê fazendo esse histórico? O que que a dona Thelma fala pra Thelminha, lá atrás do passado, que fez essa luta? Para mim, a evolução é muito grande. E é muito gratificante, porque eu vi a primeira casa de Nova Alvorada do Sul. Hoje eu não sou tão a nós assim, mas hoje nós temos 25 mil habitantes em média, tá? A evolução de rodovia, de energia, de comunicação, de gente, de empreendedorismo. Então, isso é muito gratificante a gente ver esse progresso galopante que aconteceu aqui no nosso município de Nova Alvorada do Sul. Quando a gente vem de Campo Grande pelo 63, no seu caso é aqui da Uana, né, Fred? Mas pega o mesmo caminho ali. Quando a gente tá chegando naquela curvinha, a gente já sabe que vai encontrar uma terra bem desenvolvida, com cana para todo lado e gerando emprego. Bom, conversa com vocês dois aqui para falar de representatividade, Casa Rural, Sindicato. É papo para mais de horas, mas a gente marca outra coisa. Vamos marcar um almoço lá na casa da dona Thelma pra gente conversar mais. Aquele franguinho, caipira que ela falou. Faz um frango bom, né, dona Thelma? Carinho. Mas pra gente encerrando, Fred, sua palavra aqui representando a nossa Casa Rural, a FamaSul, é possível melhorar? É possível agregar mais produtores rurais? O que está faltando? Deixa um recado final aí para o nosso público. Sempre é possível melhorar, né? A pessoa que falar que não é possível melhorar tá errada, né? Eu acho que a gente sempre tem que procurar nas entrelinhas o que a gente poderia ter feito melhor.
né? Lógico que a gente tem um trabalho que vai daqui, da representatividade aqui com o governo do estado, que a gente tem uma certa facilidade, até pelo governador ter sido presidente da nossa entidade. Então, o nosso presidente, hoje o Marcelo Bertoni, tem um trâmite muito bom, nós todos temos um trâmite muito bom ali com o governo. É lógico que o governo é o governo de toda a sociedade, ele não é só do agro, então a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem uma negativa e não é sempre o que a gente quer, mas a gente tem uma facilidade aqui dentro do estado para atuar. Mas o que me preocupa muito é Brasília, né? E a gente está, inclusive hoje o nosso presidente está lá e nós temos questões muito sérias lá em Brasília sendo discutidas ainda, questões que já nem deveriam existir, que questão fundiária, indígena, questão de direito de propriedade, são coisas tão básicas, tão essenciais que estão na Constituição e que a gente vem discutindo hoje. Isso tira a paz no campo. A gente não está falando de produção, a gente não está falando de nada, a gente está falando de uma ideologia que está errado, né? Você não pode pegar e tá causando uma injustiça com o produtor rural para corrigir uma injustiça que foi feita teoricamente lá atrás para os indígenas. Então, é um trabalho de melhoria sempre, de conversa. A gente acredita muito no diálogo. Não adianta aquele negócio de você chegar metendo o pé xingando, não vai resolver. Pode ser bonito de ver, mas não resolve nada. Então a gente sabe muito bem, a federação sabe muito bem, os sindicatos também. É no diálogo, é na conversa, é no parecer técnico, é sempre conversa técnicas que a gente tem, conversas técnicas que a gente sempre tenta levar para poder resolver os problemas. E a melhoria vem em relação do que você vem vivendo, né? Cada momento é um momento, né? Cada presidente deixou seu legado na federação, hoje o nosso presidente deixa um legado, continua trabalhando, e se Deus quiser ainda continuar por um tempo, mas sempre procurando melhorar, olhando para o passado para corrigir o futuro. É com esse trabalho que a gente consegue fazer o primeiro acordo da história de um problema que durava 30 anos em Antônio João, da nossa amiga Roseli. Exatamente. Tudo isso que aconteceu. É assim que a gente vai de formiguinha, né? Aquele trabalho de formiguinha, a gente vai conseguindo grandes vitórias. Vitórias que você, dona Thelma, a senhora já participou. E que recado a senhora que tem toda essa história sindical, né, tem para deixar para as novas gerações do agro que estão chegando aí, da importância de você ser unido, de você ter essa vida sindical, de você lutar pelo seu setor. Que recado a senhora, que tem tanta experiência, tem para deixar para a gurizada que está chegando aí? Participar mais. Participar, inteirar, ver a sustentabilidade do agro. Exatamente. E a continuidade da família, porque eu estou na terceira geração, né? Do meu bisavô, avô, pai, agora eu já estou na quarta, né? Aí tem meus sobrinhos e sobrinhos e filhos e dos outros, né? Que eu estou tentando passar isso para frente e ver da importância do agro na nossa sociedade. Tá certo, né? Palavra de quem entende, de quem sabe. E falando em sucessão, a FamaSul tem um monte de programa de sucessão, né? O Jovem Sucessor Rural. Exatamente. Nós temos a FamaSul Jovem que faz esse trabalho também. É papo para muito podcast que nós vamos ter aqui. Fred, muito obrigado. Dona Thelma, um prazer, uma honra ter a senhora aqui nesse primeiro episódio de uma série de podcasts que nós vamos ter aqui na carreta da CNA, Carreta Agro pelo Brasil. Se você gostou desse papo de representatividade, a gente vai falar muito mais sobre agro, sobre cana, como a cana ajuda na produção sustentável. Tem biometano, etanol, combustíveis. É papo de agro, papo bom, papo de quem entende. Aqui, Sistema FamaSul presente na carreta Agro pelo Brasil. E agora vamos para o almoço lá na casa da Dona Thelma, né? Obrigada, tá bom.